Nesse vídeo de hoje eu vou te mostrar como enfrentar a defesa siciliana usando uma das armas secretas de Magnus Carlsen. Você vai aprender aqui como utilizar essa anti-siciliana, que é uma variante bem rara que o Magnus usou em algumas partidas e conseguiu algumas excelentes vitórias e que de repente você pode utilizar aí nas suas partidas enfrentando a siciliana também. Então vamos começar analisando essa partida que foi jogada pelo Magnus Carlsen de brancas contra o grande mestre Radoslaw Wojtaszek, que é um polonês muito forte, tem ali 2.750 de rating. E o Magnus ele começou jogando com E4. O Wojtaszek, que é um grande especialista na siciliana Najdorf, ele fez C5, querendo levar para as posições da Najdorf, e aqui que começa tudo, aqui que começa essa variante jogada pelo Magnus, que ele faz um lance cavalo C3. Bom, até aqui nada demais, um lance normal de desenvolvimento, querendo muitas vezes levar para uma siciliana fechada. O Wojtaszek ele jogou com D6, porque ele quer jogar uma siciliana Najdorf. Então, o que as pretas querem, né? Ele tá esperando que, de repente, o Magnus abra a siciliana e ele consiga, assim, jogar a siciliana Najdorf. E muitos jogadores jogam essa siciliana e outras sicilianas com D6 também. Só que o Magnus, ele quer levar o adversário para um território que seja novo, onde o adversário não conheça as posições típicas. Porque geralmente o jogador de siciliana Najdorf, ele vai estudar mais o quê? As posições da siciliana Najdorf. E muitas vezes ele acaba deixando de lado as posições das anti-sicilianas. E aqui o Magnus, ele jogou uma anti-siciliana que na verdade nem existia antes dessa partida. O Magnus ele faz um lance D4. Bom, a princípio não parece muito correto esse lance que ele está fazendo, porque depois de C por D4, dama por D4, ele está desenvolvendo a dama de uma maneira prematura. A dama não é uma peça que você deve desenvolver assim tão rápido, porque o adversário pode ganhar tempos em cima da dama e você pode ficar assim atrasado no desenvolvimento. Então, o Wojtaszek jogou o cavalo C6, que é o lance mais natural da posição, atacando assim a dama de D4, e muito provavelmente ele estava esperando o bispo B5, cravando assim o cavalo de C6. E depois de bispo D7, bispo C6, poderia levar para umas posições de uma outra anti-siciliana, conhecida como variante húngara, que já foi jogada várias vezes. Só que o Magnus, ele simplesmente volta a dama para D2. E agora que vai começar essa variante, essa é a posição inicial dessa linha rara, né? Onde tem um conceito muito original que o Magnus ele jogou nessa partida. E é interessante até a história dessa variante, porque como que surgiu essa ideia? Não foi o Magnus que teve essa ideia. Na verdade, foi um jogador que não é um grande mestre, que fazendo algumas análises, de repente jogando online isso, achou interessante, fez algumas análises e mandou para o Magnus, né? Na verdade, chegou ali para a equipe do Magnus a ideia. Então o cara deu essa ideia, joga essa variante, tem umas análises interessantes. O pessoal da equipe do Magnus acabou achando legal e mostrou para ele. E o Magnus olhou aquilo e falou, por que não, né? Vou jogar isso. E daí ele acabou testando essa linha contra o Wojtaszek, que deu o azar de enfrentar essa variante, onde o Magnus, depois de dama D2, ele quer jogar com B3, bispo B2 e assim rocar grande. Então, parece tudo muito estranho se comparado às posições normais de siciliana, mas acaba caindo em posições bem interessantes, como você vai ver aqui na partida. E apesar de perder esse tempo inteiro com a dama por D4 e dama D2, o preto ele não consegue explorar isso de uma forma efetiva, não tem como abrir a posição assim tão rápido para explorar essa perda de tempo. E é uma posição perfeitamente jogável. E além de conseguir levar para uma posição interessante, o Magnus ele leva para uma posição pouco explorada, onde o adversário não tem muitas análises, o adversário vai ter que encontrar os lances ali na hora, né? E o detalhe é que assim, as regras do xadrez
elas, como os princípios, né, de não perder tempos com a dama, por exemplo, elas servem para os jogadores normais, né? O campeão mundial, ele pode, não é bem o campeão mundial agora, né? Mas o melhor jogador da história, ele pode criar suas próprias regras, né? E o Magnus, ele faz aí dama D4, dama D2. E agora vai desenvolver as peças com B3 e bispo B2. Seguiu cavalo F6, B3, E6, bispo B2, A6 e agora roque grande. E, bom, se a gente comparar agora com posições de siciliana, a grande diferença é que existe um bispo fianquetado lá em B2. E acontece que esse bispo, ele muitas vezes ele pode ajudar tanto no ataque quanto na defesa. Então, se de repente começar a avançar os peões na ala da dama, com B5, B4, A5, A4, esse bispo B2 ele pode ser útil ali para defender, ele vai vigiar algumas casas importantes. E lá na frente, pensando em um rei rocado, um rei lá em G8, o bispo ele pode ajudar no ataque ao longo da diagonal. Então, no fim, as peças começam a ficar todas bem colocadas na posição. Outra maneira de jogar de pretas, que inclusive eu já joguei de pretas e que merece atenção, é jogar com lance G6. Então, isso aqui também vale a pena dar uma olhada se você for jogar essa anti-siciliana, mas o desenvolvimento das brancas ele acaba sendo o mesmo, né? Então as brancas vão jogar com F3 também, rei B1 e iniciar o ataque na ala do rei, que a ideia é jogar com G4, H4, H5. Mas na partida, ao invés de jogar com G6, veio E6, bispo B2, A6, roque grande, B5 e agora F3. E a ideia em muitas posições poder jogar com G4, G5, H4, H5, porque aqui o Magnus ele já está prevendo que o adversário vai jogar com bispo E7 e roque pequeno. Então vai surgir uma posição com roques em alas opostas. E as posições com roques em alas opostas basicamente vai vencer aquele lado que conseguir chegar com o ataque primeiro. Por isso no lance F3, ele protege o peão de G4 e já prepara o avanço G4. E esse é o plano padrão dessa nova variante, dessa anti-siciliana. Seguiu aqui com H5, então o Wojtaszek ele não permitiu a ideia de jogar com G4, só que ele acaba enfraquecendo um pouco a posição, enfraquece a casa G5, muitas posições não é tão fácil agora para o preto rocar pequeno com esse peão em H5. Aqui talvez jogar com bispo E7 fosse uma opção, por exemplo, rei B1, então roque pequeno e agora G4. Essa é uma posição bem típica de siciliana, uma posição aí com roques em alas opostas, e uma posição que acredito que é bem interessante para os dois lados. Nessa posição, eu particularmente prefiro jogar de brancas, porque eu acredito que esse bispo em B2 ele acaba tendo um potencial muito grande ao longo da diagonal, especialmente quando começa a chegar os peões com G5, H4, H5, H6, e de repente o bispo ele acaba tendo muita força. E não é tão fácil assim para o preto atacar comparado a outras posições de siciliana. Bom, na partida então jogou H5, cavalo H3 veio do Magnus para colocar o cavalo em G5, bispo E7, cavalo G5, porque o avanço H5 ele enfraqueceu essa casa, então o Magnus já aproveita para colocar o cavalo, H4, F4, então ele já muda um pouco a forma de atacar na posição, porque como o preto fez H5, H4, o avanço G4 já não faz mais sentido, que pode sempre tomar em passant. Então o Magnus ele acaba mudando a estrutura, que é uma decisão bem correta na posição, ele faz F4 e ele está preparando agora para jogar, por exemplo, com bispo D3, torre de HE1 e E5, jogando assim pelo centro. Seguiu com bispo B7, rei B1, que é um lance muito útil de siciliana. Sempre que o branco ele roca pequeno, é interessante tirar o rei da coluna C, e ele fica muito mais seguro em B1. Seguiu com torre C8, bispo E2, dama C7, torre de HE1, e agora veio o lance cavalo H7. Bom, a posição das pretas é uma posição difícil de jogar, porque como o peão está em H4, não é tão simples tomar a decisão de rocar pequeno, porque sempre vai ter a ideia de jogar com G3 ou então com G4, e não é tão simples de tomar uma decisão depois que chega um lance como G3, por exemplo,
porque se tomar em G3, HG3, abriu a coluna H e agora o preto ele vai tomar mate nessa coluna. E, por exemplo, depois de G3, se não faz nada, tá tomando em H4 e vai abrir a coluna G. Então, basicamente, teria que fazer H3, que já tá caindo um peão. Então pode jogar, por exemplo, bispo D3 e depois cavalo H3, ou bispo F1 e bispo H3, é uma opção. O peão ele já está condenado. Ou então as brancas podem até mesmo ignorar esse peão em H3 e seguir com um ataque. Pensando nisso, veio o cavalo H7 para trocar os cavalos. Mas também não é uma decisão tão fácil assim. Na partida seguiu o cavalo H7, torre H7... E o Magnus faz agora G4, que talvez seja a única imprecisão aí feita pelo Magnus nessa partida, porque aqui ele tinha o lance cavalo D5, sacrificando uma peça inteira para abrir assim a coluna E e aproveitar o rei no centro. Mas o Magnus, nas análises, ele diz que ele viu até essa variante, mas a posição dele é uma posição onde ele está dominando tanto o adversário que ele achou desnecessário fazer um sacrifício como um cavalo D5. Mas, objetivamente falando, cavalo D5 seria o lance mais forte da posição. Porque depois de D5 e D5, cavalo B8, bispo D3, essa é uma posição quase sem esperanças aqui para as pretas, porque tá vindo torre por E7. E aqui, se jogar outros lances de torre, por exemplo, torre H8, tá caindo lá em G7, seguido de bispo F6. Então, torre H5 seria único, só que agora tem torre E7. Se tomar de rei, leva a dama E2 cheque e cai a torre em H5. E se tomar de dama, tá levando o torre E1, assim cravando a dama. Bom, então o Magnus ele jogou um mais simples, ele jogou G4, HG3, HG3, seguiu bispo F6 e agora ele faz bispo D3. O preto ele tem problemas para resolver na posição, o rei em E8 ele está no centro, o peão de D6 é um peão atrasado na coluna D, e ainda sempre tem que lidar com as ideias de torre H1 e os problemas que podem surgir na coluna H. Seguiu com torre H8, então veio G4. Na verdade, essa é uma segunda imprecisão na partida, e é engraçado porque os dois lances imprecisos do Magnus foram G4, né? Ele jogou G4 antes, agora é G4 de novo. Mas tirando esses dois lances, partida muito precisa por parte do Magnus. Veio o cavalo D4, torre E3, rei F8 e agora cavalo E2. E ele começa a buscar algumas simplificações para explorar o peão atrasado de D6. Seguiu com cavalo E2, torre E2, bispo C3. Aqui é uma posição bem difícil já de jogar de pretas, ainda que jogue bispo por B2, que é o primeiro lance da máquina, rei B2. O preto ele continua com problemas, esse peão é muito fraco e o rei ele continua exposto. Na partida não altera tanto, veio o bispo C3, bispo toma, dama E3 e agora torre C5. Bom, numa posição bem complicada de jogar, com as peças pretas, o Magnus ele toma mais uma decisão correta, que é uma decisão buscando a abertura de linhas. Sempre que o seu adversário ele tiver com o rei no centro, tiver com o rei exposto e tiver com as peças assim descoordenadas, mal desenvolvidas, é interessante você buscar abrir a posição, buscar a abertura de linhas. E é possível fazer isso com rupturas. Então o Magnus faz aqui E5. Se jogar com D5 para manter a posição fechada, tá levando F5 já, F5 e F6. Então veio D por E5, F por E5, agora a posição ela tá muito mais aberta. E quanto mais aberta, pior pro rei em F8. Seguiu torre H1 e esse é um lance que praticamente ele perde a partida, porque agora o Magnus faz torre por H1, bispo por H1 e tem um lance que arremata a posição, que é o lance torre H2. Muito provavelmente o Wojtaszek ele deixou passar esse lance, porque ele pensou que nunca poderia tirar a torre da coluna E, porque o peão de E5 ele fica indefeso, mas acontece que depois de torre H2, torre por E5, tem torre H8 cheque, rei E7 e agora dama A7. E as pretas vão entrar numa sequência de mate, numa rede de mate, porque depois de rei D6, tá levando torre D8 cheque, rei C6, dama toma A6, rei C7, dama D6, e agora vai ter os teminhas de mate com torre B8 e dama B6 mate. Por esse motivo, depois do lance dama A7, as pretas já abandonaram.
Bom, essa é uma partida muito interessante, excelente vitória do Magnus, jogando uma ideia que tem aí um conceito bem original, que é essa ideia de jogar com dama por D4 rápido, dama D2 e depois fianquetar o bispo ali em B2 com B3, bispo B2 e roque grande. É uma anti-siciliana que de repente você pode utilizar aí nas suas partidas também, e eu tenho certeza que você vai surpreender o seu adversário. E se de repente você quer conhecer mais sobre essa anti-siciliana e outras anti-sicilianas, eu quero aproveitar para te apresentar o Chessflix, que é a nossa escola de treinamentos de xadrez, onde você vai ter acesso ali a uma série de cursos de aberturas, meio jogo, finais, e dentro do nosso acervo de aberturas, você tem acesso ali ao meu curso, que é o Desmontando a Siciliana, que é um repertório com E4, onde eu ensino uma série de anti-sicilianas que, assim como essa siciliana que você viu aqui, que o Magnus jogou, ela acaba fugindo ali das variantes principais e levando o seu adversário para posições onde muitas vezes ele não conhece e pode acabar se enrolando. As anti-sicilianas acabam sendo aí uma grande dor de cabeça para muitos jogadores de siciliana, e você tem acesso ali dentro do Chessflix. Se você tem interesse em entrar para a próxima turma, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, onde você pode entrar ali na página e assim entrar para a lista de espera, onde você vai poder receber ali uma condição especial assim que surgir uma nova vaga dentro do Chessflix, beleza? Bom, então com isso, nós vamos chegando ao final desse nosso vídeo de hoje. Eu espero que você tenha curtido. Se você gostou, já deixa aquele like aqui no vídeo e deixa aí nos comentários, me conta aí o que você achou dessa arma secreta aí do Magnus contra a siciliana, beleza? Vamos então encerrando por aqui e até o próximo vídeo do canal.